Olá, amigos! Hoje eu quero falar com vocês sobre uma doutrina protestante que eles mesmos não conhecem direito. Um dos chamados pilares da Reforma Protestante, a sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras. Fique comigo até o final para você entender por que essa doutrina é uma falácia. Antes de falar da doutrina propriamente dita, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre Lutero. Eu fui pastor e professor de teologia durante muitos anos, dei cursos em dezenas de cidades e também fui um grande admirador de Lutero. Eu tenho uma biblioteca na minha casa e, claro, com a maioria dos livros do Martinho Lutero. Pelo menos aqueles que têm tradução para o português. Mas uma coisa que eu sempre percebi em Lutero era uma alma atormentada. Um homem que se submetia a duras penitências e por isso mesmo era descrito como um homem magro, de olhos fundos e inexpressivos, devido às duras penas a que ele mesmo se submetia. Ele chegava a cansar os seus confessores com até 4, 6 horas de confissão diária. Havia dias em que ele chegava a confessar-se 40 vezes, atormentado, com medo de Deus, com medo do inferno, com medo do julgamento. E ele chegou a ser repreendido diversas vezes pelo seu superior, a que confiasse no perdão de Cristo mediante o sacramento da confissão. Mas não adiantava, nada acalmava o coração aflito de Lutero. Isso me levou a cogitar, muitas vezes, a possibilidade de que Lutero realmente sofria de algum transtorno psicológico. Depois de 1517, quando a Reforma tem início de fato, Lutero se mostra bastante inseguro quanto aos seus próprios ensinamentos. E eu não estou dizendo isso agora, que eu deixei o protestantismo e estou indo para o catolicismo. Quando eu era pastor e teólogo protestante, eu já percebia. Por exemplo, ele era bem perdido em relação a dogmas marianos. Ora, ele defendia, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição de Maria, que na época ainda não tinha sido promulgado pela Igreja. Ora, ele negava. Ele chegou a ensinar uma doutrina que, nas discussões que ele tinha com Calvino, o Calvino, de uma forma assim, um tanto pejorativa, chamava essa doutrina de Lutero de sono da alma, que é uma doutrina que é defendida hoje pelos adventistas. Mas, logo em seguida, ele já voltava atrás e pensava de outra forma. Ele mesmo chegou a dizer: eu sou um cometa andarilho e não um planeta fixo. Vocês não deviam me pedir orientações. Portanto, a fé de Lutero era uma série de idas e vindas. Na questão da sola Escritura, nem os protestantes entendem corretamente as palavras de Lutero. Ele disse diversas vezes que a doutrina da sola Escritura não excluía a tradição apostólica, mas segundo ele, quando houvesse uma discrepância entre a tradição e a Bíblia, se deveria ficar com a Bíblia e não com a tradição, porque a Bíblia seria mais antiga do que a tradição. Mas é claro que o raciocínio que ele faz está totalmente equivocado, pois antes de os livros do Novo Testamento serem escritos, os cristãos já estavam sendo guiados pela tradição oral dos apóstolos e dos pais da igreja. Por exemplo, Lutero nunca chegou a negar completamente o dogma da transubstanciação, coisa que raros protestantes sabem. Ele chamava de consubstanciação, ou seja, o pão da Eucaristia não era o corpo de Cristo, mas se tornava o corpo de Cristo para os que assim acreditassem.
Hoje, por exemplo, na maioria das igrejas evangélicas, a Santa Ceia, né, distribuída nos elementos do pão e do vinho, são apenas simbólicos. Em sua época ainda surgiu um grupo chamados de anabatistas, que faziam batismo de adultos por meio da imersão ou por mergulho. Lutero também escreveu extensamente negando essa prática e prosseguiu batizando crianças, coisas que a maioria dos protestantes não sabem. Então, já que Lutero não era restrito o suficiente em relação ao somente as Escrituras, os protestantes passaram a usar o termo nuda Escritura, ou seja, que a Bíblia interpreta a si mesma, sem necessidade de fontes externas. E depois, para ficar ainda mais complicada a situação, inventaram uma tal de prima Escritura. O problema, meus amigos, é que na prática essa doutrina não se sustenta, primeiro pela imensa contradição de interpretações que cada igreja faz e que cada pastor faz da Bíblia. Quando você ouve, por exemplo, o discurso protestante, nós só seguimos a Bíblia, o único livro que nós prezamos, porque a Bíblia é o livro mais importante, é a palavra de Deus, e de fato ela é a palavra de Deus. No discurso parece muito bonito, mas quando você coloca isso na prática, esse sistema de pensamentos não funciona. Se você, por exemplo, pegar um pastor de cada igreja protestante para conversar sobre qualquer assunto que você quiser propor, se houver 20 pastores, serão 20 opiniões e 20 interpretações diferentes. Por exemplo, se para os protestantes somente a Bíblia é a regra de fé e prática cristã, de onde vêm os costumes que eu quero citar aqui? Por exemplo, então a Bíblia é a única fonte de fé e de prática cristã. Então, de onde vem o costume de servir a Santa Ceia uma vez por mês? Em qual evangelho está escrito isso? Em qual carta dos apóstolos, cartas universais, está registrado isso? Isso é tradição protestante, porque na Bíblia você não vai encontrar nenhum versículo dizendo lá, tu praticarás ou participarás da Santa Ceia todo primeiro domingo do mês. Isso não existe, não está na Bíblia, apesar de eles dizerem que só seguem o que está na Bíblia. Por exemplo, a questão da proibição do uso de barba. Na Assembleia de Deus, da qual eu fui pastor, era proibido usar barba. Agora está mais tranquilo, mais liberado. Mas era proibido. E muitas vezes eu conversava com os meus colegas e perguntava, escuta, mas isso está baseado em quê? Está baseado na Bíblia? Por exemplo, na Igreja Deus e Amor é proibido usar bigode. Eu acho que o Gaudêncio ia ficar brabo, uma barbaridade, né? Em que texto bíblico se sustentam essas ideias? Que se prega no púlpito, que se ensina em reuniões de obreiros? Teve caso de pastores protestantes que entraram em luta corporal, em discussão sobre a Bíblia, e pastores que chegaram mesmo a se matar, brigando sobre a Bíblia, porque um queria convencer o outro que a sua interpretação estava certa. A obrigatoriedade do uso de terno para pastores, por exemplo. É claro que eu não estou generalizando todas as denominações, existem algumas que não têm essa obrigação. Mas em alguns lugares ainda é obrigado
usar terno e gravata, mesmo com um calor de 40 graus. E olha que eu sei muito bem do que eu estou falando. Ainda há pouco tempo aconteceu comigo. Eu não gostava muito de usar gravata e fui realizar um culto sem a gravata lá na porta da igreja. Um senhorzinho lá, um irmãozinho da igreja, me parou na porta, pegou na gola da minha camisa e disse assim: hoje o culto foi pela metade, o pastor estava sem gravata. Outra coisa, meus amigos, a apresentação de crianças também é um exemplo. Os judeus, eles tinham o costume de apresentar no templo o filho primogênito e fazer uma oferta de pombos. Mas em que versículo Jesus ou os apóstolos mandaram fazer isso para todas as crianças? Isso era um costume judeu, de apresentar todo primogênito, todo primeiro filho homem do sexo masculino no templo. E outra coisa, cada vez que eles fazem uma leitura dos evangelhos, eles estão lendo uma lista de livros que foi canonizado pela Igreja Católica, que por centenas de anos foi e continua sendo a fiel depositária das Escrituras. Se Lutero teve acesso a uma Bíblia, tenha certeza que lhe foi dada pelas mãos da Igreja Católica. Faça um raciocínio lógico comigo agora. Se apenas em 397 foi concluído o cânone do Novo Testamento, isso significa que os cristãos que viveram entre Jesus e entre essa data nem mesmo chegaram a ouvir falar sobre esse assunto. Será que eles foram salvos? Pois eles não acreditavam na sola Escritura. Muitos ensinamentos dos apóstolos, meus amigos, nem mesmo chegaram a ser escritos. Por exemplo, leia o que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Por isso, irmãos, fiquem firmes e mantenham as tradições que lhes ensinamos em viva voz ou por meio de nossa carta. Observe aqui como tradição e palavra escrita sempre andam juntas. Ainda na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3 e versículo 6, intimamos-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todo irmão que leve vida ociosa e contrária à tradição que de nós tendes recebido. Novamente a palavra de Deus cita a existência de uma tradição apostólica antes mesmo dos livros do Novo Testamento serem escritos. Se Jesus quisesse que os seus discípulos seguissem estritamente um livro, apenas esse livro, e nada que estivesse fora desse livro, será que ele não teria dito isso de uma forma bem explícita? E eu queria terminar esse vídeo fazendo uma pergunta a você que é protestante. Quem é a firmeza e o sustentáculo da verdade? Os protestantes dizem que é a Bíblia, a única fonte de fé e de prática cristã. Eu volto a repetir a pergunta. Quem é a firmeza e o sustentáculo da verdade? Vamos ver o que a própria Bíblia diz? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Prestou atenção nisso?
Eu repito a pergunta: quem é a coluna e firmeza da verdade? O texto é bem claro, né? É a igreja do Deus vivo. Essa também é uma referência à Sagrada Eucaristia. Jesus vivo, transformado em sacrifício no altar, o Cordeiro de Deus, em corpo, sangue, alma e divindade. Eu espero que com esse livro, com esse vídeo, eu tenha esclarecido algumas dúvidas e eu quero ressaltar que sempre faço esses vídeos com o intuito de levar conhecimento e não de criar polêmica ou nenhum debate. Meu intuito é tirar as dúvidas e eu estou sempre à disposição para que você possa me procurar e nós possamos estar lhe ajudando naquilo que for preciso. Que Deus abençoe você e a tua família. Tenha um ótimo final de semana, no nome de Jesus.